A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no estande do terceiro grupo de artilharia antiaérea de Caxias do Sul. Na ExpoEx 2022, a exposição do Exército Brasileiro em homenagem aos 200 anos de independência do Brasil, na Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul. Estamos aqui mostrando para vocês este míssil portátil antiaéreo, Igla-S, um míssil russo que ainda hoje é utilizado em muitos países, não só o Brasil, e também está sendo utilizado no conflito entre Ucrânia e Rússia. O que temos de especial com este lançador de míssil? É que ele pesa apenas 18 quilos. E mais do que isso, por pesar 18 quilos, ele pode ser lançado por um homem sozinho e derrubar um avião e derrubar um helicóptero. Este míssil portátil antiaéreo, cada tiro custa R$400 mil. Olhando tudo isso, eu posso ver claramente uma analogia com a nossa oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas veja que oração custa. Quem vier me dizer que orar é fácil é porque não ora. A oração de um justo, o clamor de um justo, a batalha de um justo em oração tem muitos efeitos. Um justo pode impedir que uma cidade seja destruída. A oração de um justo pode anular o ataque do inimigo. Por isso você é importante. Cada um é importante, cada justo, cada crente é importante. Cada um de nós temos em nossas mãos mais do que o Igla-S. Nós temos nas nossas mãos a oração de um justo. Você não pode falhar nesta campanha Domo de Ferro 2, que sai de agosto e avança em setembro de 2022. Você é importante, a sua oração é importante, não esqueça disso. Enquanto o míssil portátil antiaéreo, ele representa a oração de um justo, dando um tiro de cada vez, aqui nós estamos diante de um gigante, uma viatura blindada de combate antiaéreo Gepard, de origem alemã. Este monstro que está aqui atrás de mim, ele não pode ser operado por uma só pessoa, ele tem que ser operado por uma equipe. Ele representa então a igreja, representa uma congregação. Os seus canhões de 35 milímetros disparam 1.100 tiros por minuto. Então, esta viatura blindada de combate, ela representa a sua congregação. Este grupo de irmãos que estão dando milhares de tiros por minuto, que estão cobrindo os céus, que estão armando uma defesa semelhante àquela do Domo de Ferro israelense. Meus queridos irmãos, vamos nós entender que cada um é importante, cada um tem um míssil portátil antiaéreo, mas todos nós juntos vamos criar milhares de gigantes como este, combatendo contra as forças do diabo, contra as hostes espirituais da maldade nesta grande campanha que sai de agosto e avança no mês de setembro. Por favor, juntamente com a sua congregação, participe das nossas vigílias gerais, que acontecerão de sábado para domingo. Participe do jejum solene, que será no dia 7 de setembro. Por favor, participe das orações que a cada culto faremos meia hora antes do horário do culto e logo que começa o culto, mais 15 minutos. Por favor, todas as igrejas no Brasil, vamos fazer a grande campanha de 24 horas de oração nos 15 dias que antecedem a eleição no Brasil.
Por favor, meus irmãos, 24 horas a igreja aberta, grupos de irmãos se revezando em turno, fazendo esta grande corrente de oração de 15 dias, conforme está determinado pela nossa convenção desde o ano de 2014. Nós não podemos perder essa batalha. Esta eleição vai mudar, vai dizer o futuro da nação brasileira. Então, nós não podemos perder este momento. Nós não podemos perder de vista o nosso inimigo. Vamos juntos nesta campanha e vamos proclamar a vitória, porque a vitória em nome de Jesus e a vitória é nossa, porque somos mais do que vencedores. Campanha Domo de Ferro 2, uma campanha para fechar os ares, para abalar as estruturas do nosso inimigo e para proclamar a vitória da igreja, das famílias dos crentes, da nossa nação, da sua nação. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez nesta quinta-feira reunidos, para apresentar o programa Juventude em Ação. Quero desejar, então, uma boa tarde a todos, uma paz do Senhor, que os irmãos possam deixar o seu like, compartilhar, esse videozinho, e Deus fará coisas grandes em nosso meio nesta tarde. Então, quero passar um pouquinho da direção. Meu nome é Carla Janaína e está aqui me acompanhando nesta tarde a irmã Holdi. Paz do Senhor a todos. Nesse momento vamos falar, estamos aqui localizados na Avenida Farrapos, 312, e nosso presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, e o diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto, e o superintendente da juventude do Ministério da Restauração é o pastor Adriano Licidônio. E aqui o líder da juventude da sede é o presbítero Bruno Beltrame. Glória a Deus. Aleluia. Então tá, irmã Rô, temos alguns anúncios para fazer para a juventude, Sim. que nos está, juntamente conosco na escuta. Então vamos passar então a arte, Fizemos uma campanha então de 7 quintas-feiras de jejum em oração, pelo propósito, a campanha Uma Esposa para Isaac. Então hoje estamos finalizando então esta grande campanha, Creio que Deus fará coisas grandes, no meio, Aleluia. Das moças, das irmãs que desejam, ter um matrimônio, Deus é fiel, para fazer além, daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, Agradeço então a nossa irmã Gladys, nossa diaconisa irmã Gladys Schmidt, que teve nessa direção, de fazer esta campanha. E graças a Deus, foi bem aprovada por todos. Glória a Deus. Teremos frutos, com certeza, desta campanha. Cremos em nome de Jesus. E hoje, quinta-feira, nós temos a vigília da sede, da Juventude Sede Internacional. É uma vigília com estudo. E o livro que estamos estudando é Servos e Líder. Irmã Janaína, que livro maravilhoso. Deus está nos ensinando a se humilhar, a servir um aos outros. E realmente Deus está falando muito comigo através dessa revista. Às vezes a gente pensa assim, o que é servir? Servir é se colocar à disposição para ajudar o líder, para ajudar os irmãos, quem precisa, os pastores. E realmente Deus está falando conosco. E quem está dando essas lições para as moças é a irmã Gladys, a diaconisa Gladys Machado. E para os moços, tem vários professores. Tem o líder da juventude, tem os demais irmãos que estão dando esses estudos. Edificou muito as nossas vidas, glória a Deus. Semana passada foi um grande trabalhar. Deus usou tremendamente a irmã Gladys, sobre essa revista, e foi um grande trabalhar na minha vida, graças a Deus, por essa oportunidade que Deus nos dá, de conhecer mais profundamente a palavra dele, A palavra dele que é a verdade, que nos liberta, que nos cura e que nos transforma, E esqueci de dizer horários. O horário, a gente começa a oração às 10 horas da noite, 22 horas, até meia-noite. E o estudo vai da meia-noite até 1h30. Glória a Deus. Então tá.
Então, eu quero convidar, então, todas as moças da sede internacional, né? Que nós estamos agora com um projeto, a leitura bíblica, né? Que se dá início todas as quartas-feiras, né? Às 20 horas. E tem sido muito edificante, né? É verdade. Hoje está com as irmãs ali. Antigamente era nas sextas-feiras, agora foi trocado para a quarta. E a gente viu, assim, uma grande... a gente está vendo, tipo, Deus realmente agir, né? Através do estudo da palavra, as irmãs sempre têm alguma palavra para edificar a nossa vida, e a gente pode ficar mais perto de Deus. E os moços também têm os encontros deles também, que são também nas quartas-feiras, às 20 horas, né? 20 e 30. Ah, os moços são um pouquinho mais tarde, né? Mas graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas no meio das moças, através, né, deste encontro de leitura bíblica. Peço para a irmã Tainê passar uma fotinho, então, ali das moças, né? Conseguimos apenas uma foto, mas aí está aí, então, uma fotinho, né, das moças que vieram quarta-feira passada, né, no encontro. Estava uma bênção, né, e que Deus continue, né, abençoando este trabalho e que mais moças possam estar participando juntamente conosco, né. Não precisa vir, será que eu preciso falar? Não, pelo dia você pode ficar, né, escutando as outras irmãs. Se Deus tocar no seu coração, né, você pode trazer alguma palavra para nos trazer uma meditação, né? E Deus está fazendo e fará coisas grandes, maravilhosas em nossas vidas através da palavra dele, que é a verdade, né? Glória a Deus. E nesse final de semana nós temos a vigília da sub-região sede internacional. Não sei se a irmã Tainê tem a arte. E queremos convidar todos a vir nessa vigília. Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. E o tema da vigília é o mesmo tema do nosso congresso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa passagem está em Salmos 119, versículo 105. Esse sábado, às 23 horas e 30 minutos, na Avenida Farrapos 312. Glória a Deus. Então, todos estão convidados nessa vigília, nesse final de semana. Glória a Deus. Aproveita essa oportunidade, jovem. A palavra de Deus diz, né? Aqueles que me buscam pela madrugada me encontrarão, né? Exatamente. Glória a Deus. Temos várias oportunidades, né, para buscar a Deus. Esse é o momento oportuno. Então, nós temos que nos jogar e buscar enquanto há tempo, porque vai chegar o momento que não vai ter tempo de buscar a Deus. E nós estamos vivendo uns tempos difíceis, tempos, né, realmente batalhosos. Sim. Nós temos que fazer a nossa parte, né, encher a nossa botija de azeite, né, para que quando vier o dia mau, nós, né, ter a nossa botija ali cheia de azeite para Deus nos dar graça para vencer, né, Glória as lutas. Aleluia, então. Vamos fazer, pode dar um início de uma oração, então, irmã Rodi? Vamos orar. Então. Glória a Deus. Pai, na tua presença estamos, Senhor Jesus Cristo, neste momento, querendo te apresentar todos os irmãos que estão, Senhor Jesus, assistindo essa programação, Senhor. Eu quero colocar a nossa vida, a vida da irmã Janaína, a minha vida diante de ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, nessa tarde, Senhor. Usa os irmãos também onde eles estão, Senhor. Que a tua presença, Senhor, esteja conosco. Direciona esses momentos, Pai. Colocamos tudo em tua mão, Senhor Jesus Cristo. Sabemos que tu és aquele que vai na nossa frente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão, hoje vamos ver quem está juntamente conosco nesta tarde, né? Conectados neste programa. Glória a Deus. Aqui nós temos a irmã Patrícia. Glória a Deus. Ela é de Camaquã. O irmão Cauã Oliveira. Glória a Deus. A irmã Isabel Schmidt Vieira. Glória a gente tem a irmã Roberta. A gente tem o irmão Jorge Wolff. A gente tem a irmã Raquel, que é de Triunfo. A gente tem a irmã Elisandra, de Rolante, Paz Senhor. A irmã Prissa Benacu. A gente tem o irmão Roberto. O irmão Silas. A irmã Janete Soares. O irmão Israel da Área Pinheira. Pioneira, desculpa. A gente tem a irmã Angelina, de Berseba, o irmão Ezequiel, a irmã Kátia Brito, a nossa prof também,
a irmã Samira. E aqui tem o Vivis. Eu acho que eu falei certo, não sei. Será que eu falei certo? Então, esses são os irmãos que estão nos assistindo. E agora a gente vai entrar na nossa meditação. Primeiro vamos chamar um louvor, vamos pedir para a irmã Tainê colocar um louvor. Depois a gente volta com a parte da meditação. Geração eleita, o nosso lema é geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus em uma nação falida com conceitos corrompidos. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais. em nome de Jesus. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra e nos guarda até na cova. Pra cumprir sua vontade faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus. Glória a Deus, que honra ter alguém aqui no chat. O pastor Paulo Roberto dos Santos, diretor da comunicação. E Glória ele colocou a aqui Deus. porque a irmã está de máscara, não quer mostrar o rosto. Pastor, não é porque não quer mostrar o rosto, depois eu lhe explico, tá bom? Então, neste momento, vamos ao nosso tema de hoje, o tema da meditação. Então, nosso tema da nossa meditação de hoje, irmãos, é perseverança na oração. O Glória que a é a Deus. oração, irmã Rold? Oração de uma maneira muito simples. É uma conversa que temos com alguém com alguém. Agora, a oração para o crente é uma conversa que temos com Deus. Exatamente, irmã Rold. É muito simples, né, falar. A oração é apenas tu falar, como tivesse eu falando contigo, você Sim. vai estar falando com Deus. Mas sabemos que orar não é Não é fácil. fácil. Orar é uma batalha espiritual e requer muito esforço, né? João Batista já falava, né? Jesus falou, né? Desde os tempos de João Batista, o mundo espiritual ele é conquistado por esforço. E para nós, né, ter uma vida de oração, a gente precisa ter, né? Ter essa disposição, né? De buscar a Deus, né? Porque a gente geralmente às vezes vem situações que que querem fazer nós que viemos desistir de orarmos, de buscarmos a Deus. E nós temos que perseverar em oração. A Bíblia nos diz, né? Orai sem cessar. Como orar sem cessar, né? Lá em 1 Tessalonicenses nos diz, né? 5:17. Orai sem cessar. Mas como assim orar? Como orar sem cessar? A gente pode orar, irmãos, o tempo todo. Podemos orar em espírito, podemos andar caminhando, podemos andar, né, fazendo as tarefas do nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Cada um tem a sua vida, a sua intimidade com Deus, né? E uns, né, tem um exemplo do pastor Silvio, né, que ele ora correndo, né? Eu já consigo, pela graça de Deus, orar caminhando, né?
gosto de orar muito caminhando assim na rua, vou falando sozinha assim, mas uma coisa que foi que Deus me deu, entendeu? Então cada um tem a sua intimidade com Deus. O importante é nós sempre estarmos conectados, ligados com Deus. Isso é muito importante, né? E Deus se agrada disso, né? Sabemos que vivemos em um mundo perverso e nós devemos estar sempre, né, conectados com Deus, em espírito, orando a Deus, engrandecendo, louvando o seu nome, né? E lá em Mateus 6 nos diz, né, irmãos, que... Vamos lá em Mateus 6, não ficar só nas minhas palavras, que Jesus nos ensina ali, né? Bem conhecido, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, aqui, Mateus 6 nos diz da intimidade que nós devemos ter com Deus. Devemos orar na igreja, devemos, né, buscar Deus. Mas o que Deus nos ensina, assim, ter um momento com Ele a sós, uma intimidade com Ele a sós. Muitas vezes Deus quer tratar conosco no nosso particular. É lá no nosso quarto que Deus nos revela os seus mistérios. É no nosso quarto, lá, né, nosso íntimo com Deus. E Deus quer ter esse relacionamento conosco, né, cada dia. Assim como tem um relacionamento com a Rode, Deus quer ter um relacionamento mais profundo conosco, né? E através desse relacionamento, Deus nos revela mistérios para a nossa vida. Deus nos revela o que pode acontecer daqui a alguns dias, anos, para alguma pessoa. Então, Deus, Ele quer viver esta vida conosco. E através da oração, nós somos santificados através da oração, né? Através da oração, nós somos cheios do Espírito Santo, né? Através da oração, as obras do diabo são destruídas contra as nossas vidas. Através da oração acontecem muitas coisas maravilhosas. Como é bom estar em oração, como é bom ter esta comunhão. E quando nós começamos a nos envolver com Deus na oração, o próprio Espírito de Deus começa a gerar em nós aquele prazer de estar na sua presença, de buscar Ele, um prazer que o mundo não pode dar, um prazer que não é eu falando com a Manrode, não, é um prazer espiritual de estar com Deus. A nossa alma começa a ansiar cada vez mais e mais, ter mais intimidade com Deus. Então é muito bom de sempre ter aquele momento conosco. Ó, esse momento eu vou dedicar para Deus 1 hora de oração. Daqui a pouquinho Deus vai te direcionar a estar mais 2 horas, 3. E o importante é nós estarmos, né, sempre, né, em oração, né? Glória a Deus. E hoje o tema é perseverar em oração. Eu só gostaria de compartilhar mais uma palavra que falou comigo, que se encontra em Lucas 18, que fala sobre a parábola da viúva, né, persistente. Que diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temam a Deus e nem respeitam aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Então, a gente pode ver aqui, né, irmãos, a perseverança desta viúva. Ela tinha uma situação e ela ia até sempre até esse juiz. E esse juiz nunca, né, não dava ouvidos, né, para aquela mulher. E a Bíblia nos fala que aquela mãe insistiu, ela persistiu, ela lutou nela, em meio à dificuldade, em meio aos nãos que aquele juiz diz, ela não desistiu, até que ela obteve a vitória. O juiz: não quero mais que essa mulher venha me molestar, não quero mais que essa mulher venha me incomodar aqui, eu vou dar então essa causa para ela.
Então, nós temos que ser assim, irmãos. Muitas vezes a gente não quer, né, perseverar na oração. Aí você está com uma causa na justiça, precisa de oração. Talvez causas da justiça não são muito fáceis, né? E tem que orar bastante realmente, né? E tá com uma causa, tá com problema no casamento, tá com problema com relacionamentos de amizade, tá com problema no trabalho, enfim, N fatores. A gente tem que persistir em oração até Deus nos dar a vitória. E Deus, ele ouve as nossas orações, assim como Deus falou. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. Deus gosta que nós venhamos ter essa comunicação de oração com ele. Então Deus, ele vai ouvir a nossa oração. Mesmo que parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não vai atender meu oração. Ele vai, mas no momento que ele não está, que parece que ele não está te ouvindo, ele está trabalhando ao teu favor, ele está trabalhando em ti para tu receber isso que tu está pedindo da parte de Deus. Às vezes a gente quer alguma coisa da parte de Deus, mas a gente não está preparado para receber, irmão. A gente quer, e muitas vezes a gente nem sabe o que está pedindo para Deus. E nós temos que perseverar em oração, assim como essa mulher, ela perseverou, e o juiz ali deu a causa para ela. Então, a gente tem que estar ali sempre batendo. Mateus 7 diz, né? Vamos ler ali em Mateus, que nos diz ali, que é bem conhecido dos irmãos, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Que diz, pedida se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Então, temos que bater na porta, insistir na porta, até a porta se abrir. Né? A palavra de Deus nos diz que é um tempo determinado para quê? Para tudo proposto debaixo dos céus, irmã Rode. Tem um momento certo de Deus te dar vitória sobre essa tua oração. Claro que quem sabe vem aquele pensamento, Deus não está me ouvindo. Vem alguém diz assim, não ora por isso, tá perdendo o teu tempo. Mas se tu tiver fé no coração que Deus é poderoso sim para resolver esse problema, para te dar vitória nessa situação, Deus vai te dar vitória, mas porém é no tempo dele. Basta você, né, perseverar. Deus está vendo teu esforço, está se esforçando, está orando, está jejuando, está confiando, está crendo na palavra de Deus, que ele é poderoso sim para fazer o impossível em teu favor. Eu quero contar uma situação, irmã Rode, sobre uma moça nossa aqui da sede que aconteceu há alguns anos. Ela passou no ProUni, ganhou uma bolsa na faculdade. E chegou no tempo de se passar as documentações, a faculdade ligou para ela, então, e falou para ela que não era para levar os papéis naquele momento, que ela tinha que levar o papel em outro momento. Ela, tudo bem, ela estava confiante, então, daquilo que ela tinha passado, né, deu aprovado lá no sistema, estava contente com isso, ela ficou descansada. E um dia, então, ela entrou, então, no sistema e viu que ela tinha perdido a bolsa. Ela disse, mas como assim? Ela entrou em contato, né, com a faculdade. A faculdade, tu perdeu a bolsa e tal, por falta de documentação. Ela, por falta de documentação? Mas aí ela falou, né, que tinha passado ali que a faculdade entrou em contato com ela e disse para ela não levar os papéis até eles darem um ok deles lá. E aí, então, ela foi buscar o seu direito, né? Ela entrou em contato com a faculdade que não tinha que fazer. Então, ela foi entrar com os seus direitos. Foi até a defensoria pública, chegou lá com um papel na faculdade, falou que aquele papel não valia nada. E alegaram algumas coisas para ela. E ela, antes, ela já tinha proposto no seu coração, né, que ela ficaria orando até Deus dar vitória para ela, né, em toda a função das papeladas ali da faculdade. E aí, no decorrer, né, veio acontecer essa situação. E em meio a toda essa situação, ela disse que sentia paz no coração dela, né, sentia paz e tal. E aí, ela disse que um certo dia ela foi até a faculdade e ali ela teve eles falaram algumas palavras para ela, né, que, tipo, ela saiu de lá totalmente abalada com aquelas palavras, pensou, perdi a bolsa, né. E aí ela esquentou em contato com o líder, né, na época, que era o líder dela. E naquele período ali, o líder orou por ela e falou, não, a vitória é tua, irmã. Creio que a vitória é tua. E ela disse que fez uma oração por ela ali.
E aí diz que aí, depois que ela terminou a oração, ela abriu a Bíblia para o abrir. Que ela disse que abriu justamente na palavra, né? Que fala Lucas 18 sobre a viúva persistente. E ela disse que ali ela tomou, né, aquele momento ali de fé e começou. Todos os dias tinha um período do dia dela que ela orava. Deus, olha pela minha causa, olha pela minha causa, olha pela minha causa, olha pela minha causa, olha pela minha causa. Urabagaxarabagai. Aleluia! Até que Deus abriu a porta para ela. Até que a faculdade, né, ligou para ela, né? E avisou, teus papéis são todos certos, pode ir fazer a tua matrícula. E ela disse que quando ela aprendeu a perseverar, para ela foi uma grande experiência para ela, né? Aquilo aí ela falou que até encontrei ela agora na parte da manhã ali, aí eu comentei com ela, né, que tinha vindo no meu coração de contar o testemunho dela sobre isso. E ela disse, por mim até passaria tudo de novo. Não foi fácil, o momento foi bem doloroso. Ela falou, foi muito, muito doloroso realmente. Mas depois que tu vê tudo que Deus faz ali, se movimentou e tudo, né, na questão ali dos papéis. E ela disse que, né, também tinha convicção, porque Deus tinha revelado para que era aquela vontade dele, que ela cursasse aquela faculdade, cursasse aquele curso, né? E para honra e glória do nome de Jesus, né? Em janeiro desse ano ela se formou, né? Se formou em pedagoga, né? Para honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Passar um pouquinho para uma road. Glória a Deus. Realmente, às vezes, a gente não consegue perseverar, porque a gente olha muito para as dificuldades, a gente olha muito para as coisas impossíveis. Aleluia. A gente olha muito para nós, mas a gente esquece o Deus que prometeu. Se Deus te mostrou a sua vontade, se Deus falou, é isso que Ele quer para a tua vida, por que nós chegamos a desistir? E eu vou ler um pouquinho. Vamos ler. Estava pesquisando sobre perseverança e eu vi aqui perseverança. A perseverança é uma constância. Então, quer dizer, perseverar em oração é ser constante oração, orar sempre. A gente vê também o exemplo de Jacó, quando ele teve um sonho, e no sonho ele estava lutando com um anjo. E muitas vezes esse exemplo, essa passagem vem na minha mente, né? E eu começo a pensar, imagina se Jacó desistisse de lutar com esse anjo. Ele não ia ter a bênção, ele não ia ser abençoado. Porque o que levou a Jacó a ser abençoado por Deus é porque ele lutou, ele não desistiu. Ele lutou durante não sei quantas horas, não sei quanto tempo ele ficou lutando com esse anjo. Mas Jacó mostrou que ele não ia largar, ele não ia parar, ele não ia desistir dessa luta enquanto o Senhor não abençoar ele. E muitas vezes a gente começa assim, Deus me falou isso, eu vou orar um pouquinho. E quando eu vejo obstáculos, eu digo, não é para mim, não vou conseguir. Aleluia. E a gente vai para trás. Quantas vezes a gente abriu mão da vontade de Deus na nossa vida por falta de perseverança? A gente vê também o exemplo de Ana. Ana, ela ia no templo, eu não sei quanto tempo ela foi no templo, ela orou para pedir a Deus um filho, eu não sei quanto tempo. Mas quando Ana subiu a última vez e ela teve essa conversa profunda com Deus, ela fez essa oração profunda com Deus, e quando o profeta chegou até ela, achava que ela era uma mulher embriagada, e ela falou, não, é amargura da alma e tudo isso. Depois disso, a Bíblia diz que depois de algum tempo, a Bíblia não diz se foi um ano, se foi o ano seguinte. A versão que eu li diz que depois de algum tempo, a Ana teve um filho. Então, eu não sei quanto tempo levou entre essa oração na conversa com o profeta, que o profeta falou para ela, vai em paz, porque Deus vai te abençoar. E nas minhas palavras, né, deixa eu ler aqui. O profeta falou para ela, e ela voltou, só que a Bíblia não diz que passou um mês, ela não engravidou, não, passou algum tempo, a gente não tem noção de quanto tempo que passou, mas o certo é a Ana perseverou e ela teve o milagre dela, ela tocou, ela pegou nas mãos a vitória dela, que era Samuel.
A gente vê várias... O maior exemplo da Bíblia é Jesus. Jesus, ele passou por todas as dificuldades que ele tinha que passar. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi até a morte de cruz. A gente vê que o projeto de Deus era salvar o mundo, salvar a humanidade através de Jesus. Só que Jesus também, ele era 100% Deus, mas 100% humano. Ele era um homem, ele sentia as dores que a gente sente hoje. E ele olhava para o projeto de Deus, que era a salvação de todo ser humano. Ele podia desistir dizendo, não, pai, eu não estou aguentando. A gente vê que a Bíblia relata o sofrimento de Jesus no jardim quando ele estava orando. Ele chegou a suar gota de sangue. E mesmo assim, Jesus não desistiu. Ele falou, ele fez aquela oração que diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele se lembrou do projeto de Deus e falou, mas todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Jesus sofreu tudo que tinha que sofrer, ele perseverou, ele pegou a cruz, ele foi crucificado, ele morreu. E em nenhum momento Jesus desistiu de mim, em nenhum momento Jesus desistiu de você, da irmã Janaína. Não, ele foi até o fim, para mostrar um exemplo que é possível chegar na vitória. E muitas vezes a gente esquece todo esse sofrimento de Jesus e por poucas coisas, por coisas pequenas, a gente desiste do projeto de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas começam, por exemplo, uma família, um pai de família, que ele começa a enfrentar dificuldade na sua família ou no seu trabalho, e ele começa, vou desistir do meu casamento, vou desistir da minha família, eu não aguento mais. Será que se Jesus desistisse de nós, estaríamos aqui hoje? Não, claro que não. Jesus mostrou o exemplo, temos que perseverar pelo plano de Deus na nossa vida, o plano de salvação também, porque a palavra de Deus nos diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a gente tem todo o relato que a palavra de Deus nos dá, exemplos de pessoas, de apóstolo Paulo que sofreu, que ele foi preso, o apóstolo Pedro, mas só que eles não desistiram, Glória a Deus. Não sei se a irmã Janaína tem alguma coisa para acrescentar. Glória a Deus, né? A gente pode também trazer, né, irmãos, a questão ali de Marcos 5:21, né? Que nos fala ali também sobre a filha de Jairo, né? Jairo estava ali, foi ter com Jesus, né? Para orar por sua filha que estava enferma. E no decorrer ali, então, ele vai acompanhando Jesus, né? E vai indo com Jesus. Jairo vai indo naquela história, né? Ele também contempla ali, com certeza, né, a cura da mulher do fluxo de sangue. Mas chega no meio do caminho lá, né? Os discípulos de Jesus falam para Jairo, porque tu enfadas o mestre, a tua filha já está morta, não tem o que fazer, para de incomodar Jesus, né? E ali Jesus, né, vendo aquela situação, ele diz, né, para Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Né? Veio aquela palavra de desânimo para desanimar, né, Jairo, né, de estar ali perseverando, né, falou com Jesus ouviu ele, e ele foi seguindo Jesus ali até Jesus atender a sua oração. E chegou no meio do caminho, veio os discípulos falar para ele, não enfadas o mestre, pare de incomodar Jesus. Né? A tua filha já está morta, não tem o que fazer. Mas Jesus olhou com aqueles olhos de compaixão, né, com amor e disse, não temas, crê somente, né? A gente pode ver ali a perseverança ali também de Jairo, né? Imagina quanto, pelo caminho que ele teve que percorrer, né? Mas estava ali perseverando, sabendo que Jesus poderia resolver, né, a situação da sua filha, né? E para a honra e glória do nome de Jesus, né, a filha dele, né, foi ali, foi despertada daquele sono que estava dormindo, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que vão vir, irmãos, nos desanimar, né? Quem é o teu Deus? Né? A tua vida tá toda errada e tu tá aí na igreja, né? Sai, larga esse Deus, vai pro mundo. Para que tu tá aí? Teu filho tá lá tá nas drogas, o teu marido tá te traindo, o que tu quer aí? Sai daí, dessa igreja, mas não, né? Deus, a pessoa tem que perseverar na oração, né? E Deus vai dar vitória no momento certo. Vem os pensamentos que o diabo lança também, né? Os dardos, as setas,
né, de desânimo, mas nós temos que perseverar. Nós nos escolheu para sermos soldados. Soldados são fortes, são combatentes, né? E Deus nos garante a vitória, né? Que Deus possa ir na frente de cada batalha, nosso Deus possa ir à frente das nossas batalhas. E Ele tem vitória para nos dar. Aleluia. A gente vê também o exemplo de Jó, né? Quando ele estava nesse sofrimento, a esposa dele falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Tipo, larga, ele não vai acontecer. Mas o que Jó falou? Jó perseverou, e a gente vê que Jó ele obteve a vitória. Deus deu a vitória para ele. Deus deu o dobro de tudo que ele tinha perdido. E realmente a gente tem que perseverar, não importa aquilo que vai acontecer, não importa aquilo que as pessoas vão dizer. Se Deus falou que Ele vai te dar a vitória, persevera, continua buscando. A gente tem aqui comentários de alguns irmãos. Aleluia! Que estamos acompanhando. Tem a irmã que está conosco, a irmã Esther, a irmã Fernanda Glavijo, tem a irmã Mareli também, a irmã Prisca, eu já falei, ela deixa um versículo aqui. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça apresenteis os pedidos a Deus. Filipenses 4, versículo 6. Ela diz, ela faz o seguinte comentário: a oração é essencial para a nossa vida, Aleluia. Tanto para alcançar vitórias, quanto para manter o nosso relacionamento de amizade com Deus, a nossa intimidade com Deus. E o irmão Roberto diz, ele coloca um versículo aqui no comentário, Lucas 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Nada é impossível. Se Deus falou que Ele vai te dar a vitória, é porque Ele vai te dar. É só um momento, é só um tempo. É que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Se Deus falou que Ele vai dar a vitória, a gente acha assim, se Deus falou hoje, vai acontecer amanhã. Muitas vezes não, Deus tem que trabalhar em nós. Deus tem que nos dar a estrutura para poder suportar a vitória que Ele vai nos dar, para poder suportar a bênção que Ele vai nos dar, que Ele vai nos dar. A irmã Janaína estava dizendo também que às vezes a gente não tem estrutura, a gente não tem condições para poder receber aquilo. Então, antes de receber, Deus precisa trabalhar na nossa vida. E realmente é isso que Deus quer fazer. Se tu está orando por uma causa assim, impossível, que tu olha, não tem como. Aos olhos humanos não tem solução, uma doença, uma causa na justiça, ou na tua família, uma família, talvez os teus pais não aceitaram a Jesus ainda, não são convertidos, tu está orando há muito tempo, um familiar desviado, um filho nas drogas, um relacionamento aos olhos humanos que não tem como ser reconstruído. Mas se Deus falou contigo que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Aleluia! Ele é Deus. Ele não depende dos homens para se mexer. Ele não depende dos homens para agir. Ele permanece Deus. Aleluia! Glória a Deus. Estamos quase finalizando aqui, meus irmãos, né? Vamos, então, quero compartilhar com os irmãos, então, a Marcos, né? Marcos 10, 46, que é bem conhecida de nós, né? A história, né, do cego de Jericó, né? Cego Bartimeu, cego de Jericó. E ele nos fala, né, que o cego de Jericó, quando ele ouviu que Jesus estava passando por lá. Aleluia! O cego de Jericó tinha uma necessidade. Ele precisava ver. Ele queria ver. E creio que o cego já estava escutando por algum tempo que Jesus fazia os seus milagres. E quando ele ouviu aquele barulho, ele disse: quem que está passando por aqui? E eles falaram: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Deus, então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluia. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles homens falaram: para de chamar Jesus. E ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi,
E ali aquele cego, através da sua fé, através da sua perseverança, ele obteve o seu milagre, ele pôde ver. Santo Espírito de Deus. Que possamos, irmão, continuar perseverando. Assim como o cego de Jericó, que não ouviu aqueles homens. Ele poderia ter dado ouvido àqueles homens, mas ele sabia quem era Jesus. Ele sabia os milagres que Jesus estava fazendo por onde passava. Ele creu em Jesus e ele recebeu a sua vitória. Que possamos perseverar, que Deus nos dê esta graça. Somos humanos falhos, mas que Deus nos dê esta graça para poder perseverar na oração, perseverar naquilo que Deus tem nos prometido, para que no tempo certo Deus nos alcance as promessas que Ele tem feito para nossas vidas. Glória no nome do a Deus. Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Não sei se ainda tem um tempinho, a gente vai orar para terminar. Aleluia. Terminar esse programa. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus, Santo Espírito de Deus, Tu sabe neste momento, Senhor, a necessidade desse irmão que está, Senhor Jesus Cristo, participando, Senhor, desse programa, Deus. Tu conheces, Senhor Jesus Cristo, talvez a pessoa está clamando há muito tempo, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia, Deus. E neste momento pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Acrescenta, Senhor Jesus Cristo, a perseverança, a fé no nosso coração, Senhor, para não desistir das promessas que o Senhor tem para nossas vidas, para não desistir, Senhor, da Tua vontade, Senhor. Deus, atende o clamor, Senhor, dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Atende o nosso clamor, Senhor Jesus Cristo, e dá-nos a Tua vitória, Senhor. Assim te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos nos despedir com a paz, oração e união. Deus abençoe. Glória a Deus. Colocar